Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências à distância da nossa escola Paulo Salazarte. Eu sou o professor Johnny e esse aqui embaixo é o meu e-mail, profjohnnyquimico@gmail.com. Vamos à nossa aula de número 5 para o 7º ano e ele tem como título Vulcões e Terremotos. Vamos ver o que temos para falar nessa aula? Bem, vamos falar um pouco sobre o planeta Terra. O que é a zona habitável, as camadas que compõem nosso planeta e por que há vulcões e terremotos. E para encerrar, uma pequena atividade. Mas antes, vamos falar sobre a nossa atividade anterior? Bem, a nossa atividade anterior tinha a primeira questão como: o que é o sujeito ou objeto em uma pesquisa experimental? Bem, o sujeito de uma pesquisa é o objeto da própria pesquisa. Mas, professor, isso está claro na pergunta. Sujeito ou objeto. Mas o que quer dizer isso? Bem, quer dizer que eu tenho que saber quem ou o que eu vou pesquisar. Mas como assim? Quer dizer que eu vou ter que saber quem é meu foco. Se eu estou pesquisando sobre a cura do coronavírus, o meu sujeito é o coronavírus. Se eu estou pesquisando sobre ovos de Páscoa, como fazer, o meu sujeito são os ovos de Páscoa. Deu para entender? Então, eu tenho que saber quem ou o que eu vou pesquisar. Seguindo adiante, foi perguntado o que é um plano experimental. Bem, o plano experimental é a elaboração de como ele será realizado, como esse experimento será realizado. O plano experimental é um conjunto de ações que fazem parte do meu experimento. Que conjunto de ações é essa? São as técnicas. Como eu vou fazer meu experimento, o ambiente que eu vou utilizar, a iluminação, a música, tá? A umidade, a temperatura, a organização, quais são os materiais que eu vou utilizar, ok? Então, tudo isso faz parte do nosso plano experimental. E a nossa terceira questão, ela falava sobre o que são hipóteses. Mas, professor, hipóteses, não conheço essa palavra. Foi falado na aula passada. Vamos pensar um pouco. Hipóteses. Hipótese é o levantamento das possíveis soluções para o meu problema. A partir daí, eu consigo determinar e provar se elas são verdadeiras ou falsas. Como eu faço isso? Bem, vamos ver qual é o meu problema-chave. Meu problema é que está faltando água na minha casa. Se está faltando água na minha casa, existem algumas hipóteses. Existem algumas possibilidades ou motivos para que esteja faltando água. Que motivos são esses? Bem, a CAGES suspendeu a água, hipótese número 1, né? A CAGES suspendeu a água do nosso bairro inteiro. Então, não tem água para ninguém. Logo, aqui em casa também não vai ter. Hipótese número 2. Eu esqueci de pagar a conta e a CAGES veio e cortou. Hipótese número 3. Tem um vazamento na minha casa. Como é que eu vou determinar se elas são verdadeiras ou falsas? Bem, eu vou fazer um levantamento dessa possibilidade. Vou investigar, né? Então, se está faltando água na minha casa e a culpa é porque está faltando água no bairro inteiro, é simples. Eu vou no meu vizinho e pergunto se lá tem água. Chego no vizinho, o vizinho diz: olha, aqui tem água, tá normal.
Chego no segundo vizinho, rapaz, aí tem água? Aí ele diz, olha, tá normal aqui também. Logo, o problema é só lá em casa, não é no bairro. Logo, essa minha primeira hipótese está falsa. Na segunda hipótese, eu esqueci de pagar a conta. Eu vou olhar se eu paguei, né? Vou procurar o boleto, ver se está lá o pagamento. Eu achei o boleto, lá está lá o pagamento. Então eu paguei a conta de água. Logo, essa hipótese também é falsa. Se a primeira e a segunda hipótese são falsas, a terceira deve ser verdadeira. Então, se está faltando água na minha casa, deve ser porque tem um vazamento na minha casa. Entenderam? Então, uma vez que eu sei qual é a causa do problema, eu consigo eliminar esse problema. Ok? Então, através do levantamento das hipóteses, eu determino qual a causa e qual o problema, encontrando uma solução. Ok? Bem, a quarta questão estava repetida e era mesmo a resposta da segunda. Então vamos adiante. Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem como base a unidade 4 do nosso livro didático. E o título é Por que há vulcões e terremotos? Ela faz parte das páginas entre 134 e a 159 do nosso livro. Tá? A nossa unidade 4 está nesse intervalo, da 134 até a 159. Mas vamos conhecer um pouco do nosso planeta Terra. Bem, o planeta Terra, ele faz parte, do nosso planeta atual, né? Ele faz parte de um sistema solar. O sistema solar é composto por diferentes planetas e uma estrela no centro. Essa estrela é o nosso Sol. E esse sistema solar faz parte de uma galáxia, que é um conjunto de sistemas solares. E nós fazemos uma pequena parte aqui. Nós estamos no cantinho da nossa galáxia. A nossa galáxia se chama Via Láctea. E temos diferentes tipos de planeta. Planetas rochosos, que são os 4 primeiros planetas a partir do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles levam esse nome porque são formados por rocha, tá? Eles são bastante sólidos. E planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os 4 seguintes. Logicamente, eles são formados por acúmulo de gás. Então, são planetas muito grandes, bem maiores que o nosso planeta, tá? E eles são formados por gases. Ao todo, nós temos 8 planetas no nosso sistema solar. Até pouco tempo eram 9, mas o nosso 9º planeta, que se chamava Plutão, ele foi rebaixado para planeta não. Mas isso é uma conversa para outro dia. Bem, o planeta Terra. Como será que ele se formou? Bem, a Terra surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ele era um planeta muito quente, cerca de 1.500 graus Celsius na superfície dele. Ou seja, não tinha como ter vida naquele tempo. Com o passar dos anos, dos bilhões de anos, a Terra foi esfriando. Ela foi esfriando cada vez mais, até que ela começou a surgir água. Tá? A água, que estava no formato de vapor, ela condensou e começou a se acumular na superfície do planeta. Dessa forma, foi possível surgir vida, até chegar ao nosso planeta atual, que a superfície é formada por cerca de 70% de água. Então, nosso planeta ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Mas naquela época ele era muito quente. Não podia ter vida.
E ela começou a esfriar cerca de 3,5 bilhões de anos antes, onde começou a acumular água, né? Surgir a água na forma líquida. Dessa forma, sendo possível surgir a vida. Vamos para um pequeno quiz? Vamos lá. Vocês conseguem me dizer quanto tempo a Terra demorou para resfriar até que fosse possível surgir a vida? Vamos lá, acabamos de falar sobre isso. Então, a formação da Terra foi cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Com o passar do tempo, ela foi esfriando. Ela esfriou há cerca de 3,5 bilhões de anos, onde começou a surgir a vida. Então, dá pra gente fazer uma contazinha rápida. Deixa eu ver. 4,6 bilhões de anos atrás, menos os 3,5 bilhões de anos atrás, temos um intervalo de 1,1 bilhão de anos. Significa o quê? Que a Terra demorou 1,1 bilhão de anos para resfriar totalmente e ser possível ter água líquida e com isso surgir a vida. Deu para entender? A água é fundamental para o surgimento da vida. Sem água, nós não vivemos. E o que é a zona habitável? Bem, a zona habitável é a localização do nosso planeta no sistema solar. Nesse ponto, nem é muito quente, nem é muito frio. Ok? Significa o quê? Que estamos num local privilegiado. Não estamos nem muito próximos ao Sol para que seja muito quente, apesar de ter dias que parece que tem um sol para cada um, né? Ou dois. E nem muito frio, nem muito distantes do Sol para que seja muito frio. Ok? Então estamos no local privilegiado. Esse local privilegiado se chama zona habitável. Então vamos falar sobre as camadas da Terra. As camadas. Professor, a Terra é que nem bolo, tem camada? Ou as cebolas? Ou os ogros? Bem, a Terra, o planeta Terra, tem camadas. Entre as camadas temos três principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. O núcleo é dividido em duas partes: o núcleo externo e o núcleo interno. Bem, a crosta terrestre, se tirarmos um pequeno pedaço dela, do nosso planeta, a crosta terrestre é a superfície do planeta. É a parte mais externa do nosso planeta. Ele possui entre 7 e 70 km de espessura. Quando é que ele vai ter 7 e quando ele vai ter 70 km de espessura? Ele vai ter 7 km de espessura lá no leito do oceano. Lá no fundo do mar, a espessura é a mais fina, é cerca de 7 km de profundidade. E quando é que ele vai ter 70? Lá no alto das montanhas. No alto das montanhas, ele pode chegar a ter 70 km. A crosta terrestre vai ter cerca de 70 km de espessura. Ok? E ela é formada por rochas e minerais. E a temperatura da crosta terrestre é amena. Graças a Deus, ela não é uma temperatura tão alta. Aqui nós chegamos a cerca de 30 graus, 25, 30 graus nos dias bons. E o estado físico é o sólido, formado por rochas e minerais. O manto. Bem, o manto é a camada interna do nosso planeta. É a camada que vem logo após a crosta terrestre.
ela possui cerca de 2.900 quilômetros. É formado por rocha derretida. Essa rocha derretida é o que está embaixo do nosso planeta, tá? E o estado físico é sólido, é considerado sólido com áreas pastosas. Sabe aquela sopa bem grossa? É o nosso manto. É uma sopa formada por rocha derretida e rocha sólida. Ok? Lá a temperatura pode chegar até 3.000 graus Celsius. Bem frio. E o núcleo, professor? Bem, o núcleo é a parte mais interna do nosso planeta. Lá no centro, ele possui cerca de 3.500 quilômetros de espessura e pode chegar até 6.000 graus Celsius. Ele é dividido em duas partes. O núcleo externo, que é líquido, tá? Mas é formado por metal líquido, não rochas, mas metais líquidos, entre eles o níquel e o ferro. E o núcleo interno, tá? O núcleo interno é formado por metal sólido, um metal mais denso, tá? Sólido. Bem, e por que existem terremotos e vulcões? Terremotos e vulcões no nosso planeta é formado por uma massa dinâmica, tá? Mas antes de ser o que nós conhecemos hoje, ela se movimentou bastante. Os continentes eram todos unidos e eles começaram a se mover sobre a crosta terrestre. Os movimentos da Terra começaram lá muito antigamente. Vocês estão vendo essas linhas escuras? Elas são chamadas de placas tectônicas. O nosso país está no meio de uma placa tectônica. Por isso nós não temos terremotos. Esse movimento dessas placas faz com que esses continentes se afastem ou se aproximem, tá? De acordo com o movimento dessas placas, nós vamos ter terremotos, ok? Então, os vulcões, eles se formam a partir desse movimento. Uma camada vai por baixo da outra e empurra essa camada para baixo, jogando o magma do manto para cima, formando essas cadeias de montanhas, tá? E os nossos vulcões. Então, esse movimento das camadas, onde uma camada se sobrepõe à outra, tá? Gera também as montanhas, mas entre elas pode gerar os vulcões, tá? E também pode haver pequenas rachaduras na crosta terrestre. Essas rachaduras também criam separações. Essas separações podem gerar terremotos enormes, tá? Por exemplo, a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tá? É uma falha geológica entre uma placa tectônica muito grande, então lá é uma área de terremoto. Então, basicamente, nós temos três tipos de movimentos, tá? Temos um movimento chamado divergente, onde as placas tectônicas, gravem esse nome, nós vamos usar bastante ela, onde as placas tectônicas se afastam umas da outra. As placas convergentes, onde as placas se aproximam uma da outra em direções opostas. E as placas de atrito, onde elas
passam de forma lateral, se esfregando, por assim dizer, tá? Uma na outra. Esses movimentos das nossas placas faz com que tenhamos afastamento de continentes ou aproximação de continentes, formando cadeias de montanhas ou formando vales. E o movimento que vai nos dar pequenos terremotos é esse movimento, basicamente, de atrito entre eles. Essa passagem entre as placas faz com que a Terra trema. Deu para entender? Vamos falar um pouco mais depois sobre eles. E vamos para a nossa atividade. Bem, a atividade de hoje terá duas formas de fazer. Junto com a postagem do WhatsApp, eu disponibilizei para vocês um link da nossa atividade, tá? Vocês vão clicar no link e fazer a atividade de forma online. Ou vocês vão fazer a atividade no caderno de vocês. Vocês vão copiar e responder no caderno as questões 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 135 do livro didático de vocês. Mas atenção, é necessário que vocês, antes de fazer as questões, façam lá o cabeçalho, com o nome da escola, o nome de vocês, o nome do professor e a disciplina. Logo após que você copiar todas as questões e respondê-las em seu caderno, você vai bater foto dela e enviar para o e-mail. Qual é o e-mail do professor? prof.johnnyquimico@gmail.com. Ok? Você vai fazer uma coisa ou outra. Ou você responde de forma online, ou você copia no caderno e manda para o meu e-mail. Tudo bem? Só. Temos uma novidade. A nossa escola participa todo ano da OBA, tá? Que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ano passado, nós tivemos 6 medalhas de bronze. Esse ano, uma delas pode ser sua. Quem sabe de prata, de ouro, vai depender muito de vocês, ok? Falaremos dela mais pra frente. Agradeço a todos pela atenção. Não deixem de visitar nosso Instagram. Não deixem de ficar atentos ao nosso grupo de WhatsApp. É lá que nós colocamos nossas novidades. E o YouTube, não deixem de se inscrever na Escola Paulo Cerzatti, Maranguá. Um abraço, fiquem bem e até a nossa próxima aula.